O Sangue de Zeus, galera, o novo anime que saiu na Netflix no final do último mês e eu finalmente terminei de assistir hoje esse anime e queria comentar algumas coisas aqui com vocês. Pode ficar tranquilo quem não assistiu o anime que talvez esse vídeo seja como uma recomendação ou não para você que tá pensando em assistir também. Então, vamos lá, galera. A primeira coisa, lembrando que esse anime ele tinha originalmente o nome de Deuses e Heróis e ele foi escrito pela dupla, aí prestem atenção, galera, pela dupla que roteirizou o filme da Netflix de Death Note. Mas eu não acho, não se assustem ainda, não se assustem ainda, que eu acho que não foi por conta desse trabalho que eles foram chamados, mas sim talvez por conta de terem participado também do filme Imortais, que tem toda uma pegada também de mitologia, então talvez por conta desse trabalho que eles tenham sido chamados, né? O próprio filme ele tenha servido como referencial para eles serem chamados. Esse anime ele é produzido pelo mesmo estúdio que produziu o anime de Castlevania, e isso fica muito claro com o estilo da animação. O traço dos personagens é muito idêntico aos personagens de Castlevania, isso fica muito claro, e não só pelo próprio design dos personagens, mas também a gente pode ver isso no começo do anime. No começo do primeiro episódio a gente já tem uma introdução que lembra muito o cenário, a ambientização que a gente tem no próprio anime de Castlevania, que é a introdução de criaturas demoníacas que precisam ser derrotadas, né? A gente sabe que os cenários são completamente diferentes, né? As temáticas, as propostas são completamente diferentes. Um trata aqui de mitologia grega, já o outro trata, né? Bom, do Drácula, basicamente, né? Mas eu acho que isso foi proposital, a presença desses demônios, que é muito mais presente até no começo, né? No primeiro episódio, pra servir como um chamariz mesmo, porque, obviamente, as pessoas que viram Castlevania vão acabar relacionando uma coisa a outra e vão, talvez, querer assistir também. Então serve como marketing inicial ali, pelo menos no primeiro episódio, mas depois esses demônios, eles também aparecem, mas eles são ofuscados por outras pessoas, né, por outros personagens mais importantes. Então, além da temática de mitologia grega que a gente tem nesse anime, ele é também carregado de fragmentos de horror, né? Então, assim como a gente viu em Castlevania, esse é outro elemento muito usado também nesse anime, né? Muito presente, é muito forte, né? Nossa, tem uma cena no final que é bem pesada, que é o protagonista, ele sendo aqui, ó, com o rosto aqui quase que dilacerado aqui, né, com as garras do vilão que ele tá enfrentando, né, no rival dele, que enfia a mão assim no rosto dele, fica um negócio bizarro, né? E não só esse é um dos exemplos, né, mas tem vários outros ao longo do anime inteiro, então isso é muito presente, isso é muito forte também, né? A gente tem essa pegada de mitologia grega que é tão saturada em zilhões de mídias diferentes, mas finalmente, né, a gente vê isso também numa animação que, apesar de não ser uma animação japonesa, tem toda a estética, né, de uma animação japonesa convencional, então dá pra gente considerar facilmente, né, como um anime, dá pra gente classificar com o anime sem problema nenhum. Eu acho que isso é uma discussão que devia ter parado em 2010, por exemplo, com 2005, né, quando Avatar estava sendo exibido. Então a animação e a estética do anime, eles lembram muito o de Castlevania, mas eu confesso que eu preferi um pouco mais a animação em si de Castlevania, porque em alguns momentos parece que a animação desse anime Sangue de Zeus, ele parece um pouco estático demais, sabe? Os traços, eles são muito bem definidos, os desenhos, eles são muito bem detalhados, mas em alguns momentos ele acaba ficando um pouco mais estático. Talvez pelo estúdio querer detalhar todos os frames possíveis e, por consequência, acaba que em alguns momentos a animação acaba ficando um pouquinho estática, até mesmo na expressão dos personagens, né? Isso reflete também muito na expressão, principalmente do protagonista, que já não é um personagem muito carismático e que gere um interesse tão grande assim pra gente na história. O Eron, que é o protagonista da história, ele é um personagem extremamente passivo, né, e reativo. Ele simplesmente é inserido num contexto em que ele tem que reagir ao que está acontecendo, mas ele não tem muita atitude. Ele chega a ter um pouco mais de atitude no final da história, mas boa parte da história você acaba nem lembrando do nome dele. É muito estranho isso, porque tem outros personagens extremamente mais interessantes do que ele, incluindo até personagens secundários, personagens que aparecem muito pouco, mas que acabam tendo um carisma, a gente cria uma afeição muito maior por eles, mesmo que a aparição deles seja mínima. E além disso, tem também a participação dos deuses, que é quando realmente a história acaba ficando mais interessante e a presença deles acaba tendo uma carga, né? A própria presença deles, por a gente já conhecer, já tem esse conhecimento, essa bagagem prévia de como funciona a mitologia grega
mesmo que seja simplesmente o básico da mitologia grega, ainda assim quando a gente vê esses personagens aparecendo é quando a gente tem o maior impacto na história, né? Tanto que a cena final do anime lá nos créditos é quando a gente tem também uma dessas aparições, né, para fazer o gancho para a segunda temporada. E quando esses deuses eles lutam a sério, é aí que o bicho pega de verdade. Quando o Zeus fica puto da vida, é aí que o bicho pega de verdade, que ele sai lançando raio adoidado. E além disso, não só outros deuses também que tiveram a mínima participação ali, que foram pelo menos mais relevantes nessa primeira temporada, a gente teve também, cara, o Hermes, que é um dos filhos de Zeus também, que ele eu acho que foi o personagem mais com a presença mais magnífica que teve nesse anime todo, no que se refere à mitologia mesmo. Ele, por mais que não seja um dos deuses principais da história, né, a gente tem a aparição de Zeus, de Poseidon, por exemplo, cara, mas quando o Hermes ele tá em combate, quando ele tem uma cena de ação, é aí que o bicho pega também de verdade, ainda mais no conflito final desse anime todo. O plot da história, se você já viu a animação do Hércules da Disney, você vai ver claras semelhanças, né? Basicamente um filho bastardo de Zeus que ele tem um processo de descobrimento e de aceitação que ele é o filho de Zeus, e depois ele precisa salvar o Olimpo, que é o lugar que normalmente não aceita os filhos que não são de raça pura, dá pra dizer assim, né? É um anime de 8 episódios, bem fácil de assistir, por mais que não seja nada espetacular, ainda assim é algo que vale a pena, é um ótimo passatempo se você estiver procurando alguma coisa no catálogo pra assistir. Particularmente eu gostei muito da presença dos deuses nessa animação e, cara, a gente vê deuses mitológicos em formato de anime caindo na porrada, é o que não tem como ficar minimamente bom, né? Eu espero muito que esses deuses, caso tenha realmente uma segunda temporada, que esses deuses eles tenham uma participação muito mais aprofundada, né? Faltou um pouco mais de profundidade, talvez, em muitos desses deuses, não só na questão da ação, mas também nas questões políticas. Alguns se posicionam, mas a maioria acaba simplesmente tomando um lado, sem qualquer tipo de participação ativa na história mesmo, né? Então, o anime ele tem um leque infinito de possibilidades e uma gama de personagens tão grande que ele pode explorar, e claro que em 8 episódios fica um pouco mais limitado disso acontecer, né? Mas tomara que isso aconteça daqui pra frente também. Se você assistiu Sangue de Zeus, não deixe de opinar nos comentários o que vocês acharam dessa primeira temporada, e se você quiser se inscrever no canal para acompanhar outros vídeos também de animes e mangás, é só se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!